Quando a gente pensa no Dr. Ziggurat em Beyblade, a primeira coisa que nos vem na cabeça é que esse filho da Pai é um tremendo torturador na saga de Beyblade Metal Master. Só que e se eu te contar que se não fosse por ele, Beyblade nunca teria existido da forma que existiu? Você acreditaria? Eu sei, pode parecer muito absurdo, mas se você ficar até o final do vídeo, você vai entender um pouco sobre isso, você vai ver que, de fato, esse canalha foi responsável por Beyblade ter acontecido da forma que existiu. Fala, galera, beleza? Meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quando a gente para pensar no Ziggurat, a primeira coisa que nos vem na cabeça é, cara, ele torturou, ele matou alguns Bladers, o que ficou muito subentendido, mas a gente sabe o que aconteceu. Esse cara manipulou muita coisa, ele criou uma arma de destruição em massa, mas a última coisa que vem na nossa cabeça é, ele foi o responsável por Beyblade existir da forma que existiu. André, mas isso é bizarro, isso daí é pura teoria. Não, não é pura teoria. Isso aí é uma coisa canônica que poucas pessoas perceberam. Lá no episódio 14 de Beyblade Metal Fusion, o Jinka ele explica muito como que era a questão de vida ali, tanto do pai dele, como ele, como as pessoas da aldeia Koma. E que se não fosse o fato do Hyuga e do Doji terem invadido o templo sagrado e roubado o L-Drago, nada teria acontecido daquela forma. Basicamente, o L-Drago continuaria lá, os aldeões continuariam vivendo daquela forma e o Jinka nunca teria saído de coma. Talvez nunca, mas não teria saído de coma. Só que vamos pensar o seguinte, quando a gente parte lá pra Metal Masters, a gente tem aquela explicação do Ziggurat quando o Hyuga tá indo embora depois de ter derrotado o Zil, que quem foi o responsável por enviar o Hyuga e o Doji para a aldeia Koma foi o próprio Ziggurat. Então por isso, a gente já tem a base do começo da história. Se ele não tivesse enviado o Hyuga e o Doji para poder pegar o L-Drago, aquela parte do anime nunca teria acontecido. Consequentemente, o Jinka nunca teria saído de coma, o Ryo ainda estaria vivo daquela forma lá, o Jinka nunca teria conhecido a Madoka, nem o Kenta, nem o Kyoya, nem o Benkei, nem ninguém. E consequentemente também, ele não conseguiria realizar a primeira parte ali do plano dele, que era de fato criar a força espiral com o poder do L-Drago. Ele dependeria naquele momento do anime ali do Julian e não só do L-Drago. Na verdade, ele nem sabia que o L-Drago rodava para a esquerda. Ele teve uma idealização ali de utilizar o poder sombrio do L-Drago e não a rotação para a esquerda. Isso veio um pouquinho depois. Só que vamos lá, André, essa parte não tem nada a ver. Os dois personagens, o Doji e o Ziggurat, são desconexos. Quando a gente para analisar no começo de Beyblade Metal Fusion, a forma que o Kyoya foi treinado, aquilo ali é a mesma coisa do que o Ziggurat fazia lá na Academia HD. E quando o Hyuga ele tá ali adormecido, aquela máquina é uma mesma máquina, modelo diferente, mas a mesma máquina de adaptação lá da Academia HD também. Então digamos ali que o Doji ele foi um braço extensivo do Ziggurat para poder expandir um pouco mais as pesquisas dele em outro país. Então vamos assumir o seguinte, que o plano do Ziggurat deu certo, mas que não aconteceu as coisas de Metal Masters como seria acontecido. O Hyuga conseguiu o poder sombrio, ele blá 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 e blá 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 e muito blá blá blá, e o Jinka derrotou. Se o Ziggurat não tivesse dado aquele passo ali de procurar um outro Beyblade, ou tivesse perdido a localização do Hyuga, ou vamos assim dramatizar um pouco, o L-Drago tivesse sido destruído, o Masamune basicamente iria pro Japão para tentar derrotar o Jinka e o Zil ainda continuaria esperando no ginásio Dungeon o Masamune voltar. Consequentemente, o Ziggurat nunca chegaria ao Toby, o Ziggurat nunca traria dois membros da equipe Dungeon lá pra Academia HD e transformaria eles em monstros e simplesmente o Toby receberia o tratamento lá no hospital, o Zil ficaria esperando enquanto o Masamune ali talvez estaria na equipe do Jinka durante o campeonato mundial. Só que calma galera, isso aí não é teoria, isso daí ficou muito subentendido no anime, porque quando a gente entende que o Ziggurat ele foi o pino central ali da série, digamos assim, o Ziggurat ele serviu pra amarrar muita ponta solta, essa que é a realidade. Uma coisa que eu odiei, mas serviu pra amarrar muita ponta solta, já que esse desgraçado foi o mesmo que projetou aqueles ginásios, não digo ginásios, mas aquelas arenas de batalha lá do templo onde o Rago tava. Porque se você não lembra, nessa parte de Metal Fury, todas aquelas arenas quando os Bladers lendários ali batalhavam, transferiam o poder do fragmento de estrela ali pro onde o Rago tava. No caso, pra arena de batalha onde o Rago tava. E adivinha quem fez essas arenas de batalha? Obviamente, o próprio Ziggurat. E é curioso porque o Doji, ele é considerado ali um braço extensivo do Ziggurat. E quem que aparece lá naquela arena de batalha final do Rago? O próprio Doji também. Em resumo de toda essa ópera, o Dr. Ziggurat, ele é tipo Zetsu. Ele é um personagem figurante que surge ali pra poder explicar muita coisa e simplesmente, nossa, cara. Mas brincadeiras à
parte, galera, o Dr. Ziggurat, ele trouxe ali elementos muito importantes, como a adaptação, por exemplo, que vai virar um vídeo também aqui no canal. Inclusive, eu tenho que anotar isso aqui daqui a pouco, que são elementos ali que foram, digamos assim, aquele famoso what if, e se, entendeu? Porque a gente viu que a adaptação, de fato, ali, conseguia consistir numa coisa muito importante, só que ela foi abandonada porque ela fugia muito ali da realidade do que o anime tratava, né? Que o anime, basicamente, pra quem não sabe, Beyblade procurava enviar uma mensagem pra quem assistia, e colocar aquela questão ali, forçar um pouquinho da adaptação, era tipo falar, usem drogas ou usem bombas ali pra quem faz academia que você vai chegar no resultado mais rápido. Seria tipo uma coisa dessa, entendeu? Então eles resolveram abandonar um pouco em Metal Fury essa questão da adaptação, que eu acho ali que foi muito interessante. Só que também eu não digo que foi desperdício, mas poderia ter sido implementada de uma forma diferente. E como eu falei, galera, se a gente assumir que o Jinka nunca sairia da aldeia Coma se não fosse o Ziggurat, basicamente o Nemesis ele teria existido ali da mesma forma, porque o fragmento de estrela era independente. Talvez o Jinka nunca teria recebido o fragmento de estrela, nem o Kyoya, nem o Hyuga, nem ninguém teria recebido o fragmento de estrela daquela forma, e o Rago possivelmente ali, na verdade, digamos assim, seria uma história background, uma história que aconteceria nas sombras. O Jinka nem ninguém da equipe ali saberia que existia. E galera, por que eu falei no começo do vídeo que o Rago, ele continuaria ali, a história do Rago girando aqui naquele entorno, aconteceria da mesma forma se o Jinka não tivesse existido? Porque o Dynamis, quando ele lança o Beyblade pro céu e ele parte o fragmento de estrela, ele continuaria daquela forma. O fragmento de estrela escolheria, né? Digamos assim, escolheria, que a gente sabe que ele não escolhe, o fragmento pode ser doado. Ele escolheria ali novos 10 Bladers lendários pra enfrentar o Nemesis. E basicamente ali, aconteceria muito igual Pokémon. Acho que é o filme 2, se não me falha a memória. Então ele basicamente ali só veria acontecer, ele talvez tentaria ajudar, mas teria outro escolhido no lugar dele ali pra poder enfrentar o Nemesis. Mas é óbvio, pela questão de roteiro dos criadores, precisar vender produto, bem, eles ali precisaram fazer da forma que foi. Se não fosse o Ziggurat, o Jinka não teria conhecido a Madoka nem o grupo lá geral, o Jinka nunca teria saído de coma, o L-Drago permaneceria intacto, consequentemente a gente não teria o Hyuga e consequentemente a história do Nemesis existiria independente. Mas claro, galera, se você tem alguma coisa a acrescentar, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma crítica, alguma discordância, pode deixar aqui nos comentários, galera, que toda a opinião é muito importante pra você poder entender um pouco mais sobre a história de Beyblade. Não somente pra você entender, mas você também conhecer outras questões. E galera, se você quer ajudar o canal aqui a continuar crescendo, a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo, e não somente esse tipo de conteúdo, mas também começar a trazer os próprios Beyblades em si, deixa o like, cara, e sua inscrição é 15 segundos, você já ajuda o canal imensamente. Galera, também é importante frisar isso porque a gente tá batendo a primeira meta de monetização. Eu tô bolando umas coisinhas especiais ali pra lançar pros membros futuramente. Eu ainda tô pensando muito sobre isso, se a gente vai fazer ou se não vai fazer, mas tem coisas ali, galera, que são muito importantes pra gente continuar trazendo conteúdo aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo mais específico falando sobre isso, eventualmente, eu espero você lá também. Meu nome é André, galera, e muito obrigado por ter ficado até o final. Vídeo novo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal às 18 horas. Tamo junto, fiquem bem e fui!